Contos do Posto de Gasolina, temporada 2. Link para playlist completa na descrição. Os médicos aconselharam o Calvin a tirar pelo menos uns dias de folga do trabalho para deixar o braço cicatrizar totalmente. Diferente de mim, ele era o tipo de cara que ouvia os conselhos dos médicos. Nós remanejamos alguns turnos e até tentamos ligar para o Devon para que ele fosse recontratado, mas ele nunca atendeu nossas chamadas. Curiosamente, ele não deixou um endereço para encaminhamento e também nunca apareceu para buscar seu último pagamento. Os donos me avisaram que logo iriam analisar os currículos para contratar uma nova remessa de carne fresca. Palavras deles. Mas, enquanto isso, eu teria que segurar a onda e cobrir o trabalho acumulado. O domingo deveria ser meu primeiro dia de folga em 2 semanas, mas, depois de tudo o que aconteceu, dias de folga estavam começando a parecer coisa do passado. Mas olha, pelo menos o Calvin não vai ganhar nenhuma hora extra. Passei a hora anterior ao meu turno de domingo sem calças na sala de estar, tentando encontrar um jeito de coçar a coceira implacável debaixo do meu gesso. Eu nunca tinha usado o gesso antes, e me avisaram que essas coisas seriam desconfortáveis de vez em quando, mas palavras não podiam me preparar para o quão ruim a coisa podia ficar. Eu já tinha quase me acostumado com a vida de perna quebrada. No meu primeiro dia de volta do hospital após a cirurgia, peguei um abridor de casas de botão e rasguei as pernas direitas dos meus 4 pares de jeans favoritos, para que eu ainda pudesse usá-los por cima do gesso. Os hematomas das muletas debaixo das minhas axilas já tinham quase amortecido a essa altura, e eu tinha aperfeiçoado a arte de colocar cueca todo dia usando um cabide de arame. Até a dor não era tão difícil de lidar. Eu já vivia com um certo grau de sofrimento físico desde que meu cérebro esqueceu como pegar no sono, anos atrás. Mas a coceira... Bom, tem um limite para o que um homem consegue aguentar. Eu usei um garfo e me cocei até ter certeza de que causaria um estrago sério se não parasse. Então, tentei ao máximo ignorar completamente. Aprendi que a coceira, como tantas outras coisas, fica mais forte quanto mais atenção recebe. Vá em frente e tire um momento para apreciar o fato de que você não tá com uma coceira agora. Só não pensa muito nisso. O Brian buzinou 2 vezes lá fora bem na hora que terminei de prender meu jeans com os alfinetes de segurança por cima do gesso. Era hora de começar mais um dia de trabalho. E eu tava grato. Qualquer coisa para tirar minha cabeça da coceira era uma distração bem-vinda. Sem nada com que comparar, eu não tinha ideia de que aquela sensação na minha perna não era normal. O Jerry não estava atrás do balcão quando entrei. Por uma fração de segundo, achei que ele pudesse ter pedido demissão sem avisar. Mas então, o ouvi mexendo em algo perto da geladeira de bebidas geladas e dei um suspiro de alívio. Quando vi o que ele estava aprontando, e perguntei se meu alívio não tinha sido um pouco prematuro. Ele se ofereceu para cobrir meu turno de madrugada. Achei suspeito no começo, mas agora dá para ver que tinha algo a ver com o jeito que ele estava bitolado nisso. Seja lá o que fosse aquilo. Ele tinha conectado outro rolo de fio de cobre na moldura da porta, com um cabo ligado ao cadáver desmontado de um velho Walkman da caixa de achados e perdidos. Tinha uma placa de papel pendurada na rede de fios, onde se lia "Caso encerrado, para reparos". Aos seus pés estava um ferro de solda e o multímetro que um dos irregulares da rua Elm me mandou do nada para que eu pudesse testar a estação em busca de EVPs de fantasmas. Pelo jeito, ele devia estar trabalhando nisso a noite toda. Ele se animou assim que me viu chegando. "E aí?", eu disse. "Como é que foi o turno?". "Um tédio. Então não teve muitos clientes, né?". "Sei lá, eu nem prestei muita atenção". Assenti em direção à parede de fios. "Que parada é isso aqui, hein?". Ele empurrou o Walkman Frankenstein nas minhas mãos, dizendo: "Achei que nunca ia perguntar. Primeiro, o quanto você entende de circuitos eletrônicos?". "Acho que o básico para um frentista de posto". "Ou seja, quase nada?". "Beleza, perfeito. Eu vou te dar a versão resumida. Sabe como as geladeiras gastam uma quantidade absurda de energia?
E sabe como a maioria dos prédios aqui usa corrente alternada em vez de corrente contínua? Eu sei. Pois é, acontece que o fio fase que vai para a unidade de refrigeração, na verdade, percorre toda a borda do posto. Tem disjuntores diferenciais instalados a cada poucos metros, porque, se liga nisso, tem uma corrente constante passando pelas paredes, portas e tudo que é de metal aqui dentro. Você deve estar pensando, isso não parece certo. E você tá coberto de razão, não tá mesmo? A menos que a pessoa que projetou o prédio estivesse tentando construir algum tipo de gaiola de Faraday, como se quisessem bloquear qualquer sinal de saída. Pense bem. Ele deu um toque na lateral da cabeça e olhou pra mim como se tivesse acabado de fazer um truque de mágica. Mas eu genuinamente não fazia ideia do que ele estava falando. Dá pra simplificar isso em uns 90% pra mim? Claro. Na parte elétrica do posto é toda doidona. Por quê? Eu não sei, mas eu sei de uma coisa. Algo na fiação daqui transforma o prédio em uma antena de rádio perfeita. Veja você mesmo. Com isso, ele tirou um par de fones de ouvido do bolso da jaqueta, plugou na saída do rádio Frankenstein e os colocou na minha cabeça. De repente, eu consegui ouvir. Vai morrer antes de ver isso. A professora da primeira série, Beatrice Hope, pegou piolho. Um homem falando claro como o dia. A turma dela terá um surto de 80% de piolhos dentro de 32 horas. A voz era madura, mas não muito grave. A temperatura no centro da cidade é de 5 graus Celsius negativos. Ele falava completamente desprovido de emoção ou nuances. Há 41 veículos residenciais operando atualmente nas estradas da cidade. Havia uma constância robótica nela. O horário é 7 horas e 55 minutos. O sotaque era desconhecido, mas o jeito que ele puxava os R's e forçava os H's me lembrou a crer que o inglês não era sua língua nativa. A válvula de gás natural na casa de Muriel Krasnov foi fechada incorretamente. Ele nunca pausava para considerar o que diria em seguida. Ele nunca tossia, suspirava, respirava audivelmente ou diminuía o ritmo. Ele apenas falava, sem parar, frase após frase, aparentemente aleatório. Às vezes, uma frase levava a seguinte. Na maioria das vezes, era um salto. Ouvi as palavras por muito mais tempo do que deveria, mas bastaram alguns segundos para eu entender que aquela frequência não era destinada aos nossos ouvidos. Apontei para os fones e gesticulei com os lábios as palavras. O que é isso? Continuo ouvindo. Paul Morris está com pressão arterial sistólica de 144 milímetros de mercúrio. Seu cachorro foi atropelado por uma minivan. Kelly Pratt é a motorista. Ela foge da cena do acidente. Eu podia sentir algo acontecendo. Minha mente estava zumbindo. Eu estava ficando levemente tonto e, quanto mais eu ouvia a voz, mais forte isso ficava. Eu tirei os fones de ouvido e entreguei tudo de volta para o Jerry. Ele pegou e deu um sorriso grande e bobo. E aí, ele começou. Eu tô louco ou tem um sinal de rádio misterioso escondido abaixo dos comprimentos de onda audíveis? Ele definitivamente tinha encontrado algo e, apesar da sensação persistente no fundo da minha mente de que esse era o tipo de algo que não deveria ser encontrado, eu tinha começado o dia procurando por uma distração e minha curiosidade não calava a boca. Tá bom, eu mordi a isca. Se o posto de gasolina é algum tipo de antena, então, a que distância está a fonte desse sinal? Jerry coçou o queixo. Difícil dizer exatamente, mas uma matemática simples pode nos dar uma estimativa aproximada. Eu trabalhei nisso o dia todo. Ele enfiou a mão no bolso de trás do jeans para tirar uma folha dobrada de papel milimetrado, entregando-a para mim enquanto continuava seu raciocínio. Começamos calculando os decibéis miliwatts que estamos recebendo com a antena conectada diretamente. Comparamos isso com a leitura sem o acessório para ter uma base de ruído branco eletromagnético. Depois medimos a folga no capacitor variável enquanto permanecemos no alcance da frequência. Invertemos a polaridade do fluxo de nêutrons e pronto! Vapt-vupt! Dá uma olhada e diz o que acha. Desdobrei o papel milimetrado. Jerry, isso aqui é só o desenho de um pênis. Não, isso não. Ele balançou a cabeça. É do outro lado. Vira aí.
Eu virei o papel, dei uma olhada e suspirei. Jerry, isso aqui é só outro pênis. Não, ele corrigiu. É um Dick Butt. Ele é um dos mascotes da internet. Apesar das minhas melhores inclinações, eu olhei mais de perto para a ilustração na minha frente. Um desenho tosco a lápis de um pênis antropomórfico com rosto, membros, nádegas enormes e uma cauda que parecia um pênis menor. Por que você tá? Eu tô pensando em tatuar ele nas minhas costas para cobrir aquela cicatriz chata de tiro. Eu queria saber o que você acha. Aí, tu quer a minha sincera opinião? Ele leu meu rosto, tirou um cigarro, colocou entre os dentes e o acendeu antes de responder. Esquece. Entreguei o papel de volta para ele, que prontamente o amassou e jogou em cima da geladeira de bebidas. Enquanto ele fazia isso, senti uma onda excruciante de coceira surgir no topo da minha perna, da área logo acima do joelho até onde o gesso terminava, perto da minha coxa. Fechei os olhos e me concentrei em respirar fundo, tentando esperar até que a coceira se tornasse tolerável novamente, mas não parecia que essa onda fosse passar tão rápido. Ei, você tá bem, mano? Eu abri os olhos e vi Jerry me lançando um olhar de confusão enquanto dava uma tragada no cigarro. Você parece que tá prestes a ter um orgasmo. Não, desculpa. Eu só... esse gesso idiota coça pra caramba e não tem nada que eu possa fazer. Eu tentei coçar furiosamente através das camadas de jeans e gesso, mas tudo o que isso fez foi me irritar. Eu respirei fundo e decidi que já chega. Ei, você se importa de cuidar do caixa por mais um minuto? Eu já estava a caminho do balcão antes de ele terminar de dizer. Claro, amigão. Eu dei uma parada rápida para pegar uma régua de metal atrás do balcão e fui direto para o banheiro. Assim que a porta foi trancada atrás de mim, comecei a remover os alfinetes de segurança e a soltar a calça do gesso. Então, enfiei a régua de metal gelada no espaço entre a pele da perna e o gesso. Aquilo proporcionou um alívio momentâneo, mas logo a coceira se espalhou em ondas, mais fundo na minha perna. Enfiando a régua ao máximo que podia, fui atrás da coceira, coçando com força e sem cuidado, ignorando a dor e aproveitando o alívio misericordioso até que... finalmente, a coceira diminuiu. Relaxei na cabine do banheiro e respirei fundo. Então, puxei a régua para fora. Enquanto fazia isso, uma fila de pequenas baratas laranjas jorrou do espaço entre minha pele e o gesso. Dezenas delas, talvez centenas, escapulindo, rastejando uma sobre as outras em todas as direções. Eu gritei e comecei a dar tapas nelas e tentei pular para longe, mas não havia para onde ir. Caí no vão entre o vaso e a parede enquanto os insetos subiam pela cabine e pela minha barriga. Eu me estapeava, me coçava e me contorcia até ouvir uma batida forte na porta do banheiro, seguida pela voz do Jerry perguntando: "Tá tudo bem aí, cara?" Eu caí na real. Não havia nada lá, nada de insetos, mas também nada de corpos de insetos. Apenas a percepção sóbria de que eles nunca estiveram lá. Para começo de conversa, eu lutei para me livrar daquele espaço nojento ao lado do vaso sanitário. Eu tô bem. Eu gritei sem ter total certeza se acreditava em mim mesmo. Você tá alucinando? Algo assim? Eu espero que sim, do fundo do meu coração. Eu consegui me ajeitar no vaso novamente. A coceira tinha sumido, por enquanto. Eu prendi os alfinetes de segurança o mais rápido que pude antes de dar o fora dali. O Jerry não conseguia esperar chegar em casa para encerrar o dia e desmaiar. Então, como nos velhos tempos, ele acampou no armário de suprimentos, dormindo na rede enquanto eu fechava o caixa dele. Eu não tinha muita certeza do que pensar sobre o fato de o caixa dele estar com quase $400 a mais. Mas ter dinheiro sobrando não era algo que ia me deixar estressado. Coloquei o dinheiro excedente em um envelope no cofre com as palavras "Fundo de Emergência" escritas na lateral. Fiz uma jarra de café fresco, limpei a bagunça perto da geladeira de bebidas, tirei a foto da casa do Carl da minha carteira e comparei a escrita no verso com a palavra de "caso encerrado" que o Jerry tinha feito. Apesar de algumas semelhanças, a caligrafia dele não batia com a do meu perseguidor misterioso. Eu quase me senti culpado por checar, mas depois de Tony, é melhor prevenir do que remediar. O dia seguiu arrastado como uma locomotiva enferrujada. Clientes vinham e iam.
Lixo aparecia do nada. Um caminhão entregou nosso suprimento mensal de produtos secos e o entregador empilhou as caixas embaixo e ao redor do cara inconsciente na rede. Eu li um livro sobre um kaiju que se apaixona por um robô gigante e ataca cidades só para chamar a atenção dele. Um homem sem sapatos entrou na loja, exigiu usar o telefone e foi embora depois que eu disse que custaria 25 centavos por minuto. Pago adiantado, sem exceções. No fim das contas, foi apenas um dia comum no posto de gasolina e continuou assim até um pouco antes do pôr do sol. Jerry acordou em algum momento da tarde e voltou direto ao trabalho no que agora chamávamos de rádio russa. Sua atualização mais recente era um fio de antena mais longo e um conjunto de caixas de som externas para que pudéssemos colocar o rádio no balcão e ouvir a voz misteriosa enquanto trabalhávamos. Muito parecido com um monstro apaixonado do meu romance. Eu sentia que o que estávamos fazendo era errado e possivelmente perigoso, mas não fiz nada para impedir. Afinal, era apenas uma voz no rádio, que mal poderia vir de apenas escutar. Jerry estava em cima de uma escada, prendendo o fio de extensão na parede para evitar que se tornasse mais um risco de tropeço, quando avistou uma caminhonete estacionada lá fora. Hey Jack, o que você acha que aqueles caras estão fazendo? Eu larguei o meu livro, peguei minhas muletas e dei a volta no balcão para ver melhor. Na entrada do nosso lote, uma caminhonete toda preta estava estacionada de um jeito que nenhum tráfego conseguia passar. Os faróis estavam apagados, os vidros eram escuros demais para ver o interior. A grade estava coberta de lama e restos de insetos, e alguém estava de pé na caçamba, olhando em nossa direção por cima da cabine. Ele estava longe demais para ser reconhecido, mas talvez esse fosse o objetivo. Uma coisa que eu conseguia ver claramente era a tinta verde no rosto dele, uma camuflagem para combinar com o resto da roupa. Eu não tenho certeza, eu disse. Eu vou lá ver se eles precisam de ajuda. Jerry jogou suas ferramentas na mesa do reservado, mas antes que pudesse marchar para fora, eu o segurei pela manga da camisa. Pera aí, acho que a gente deveria trancar a porta e ligar para O'Brien. Era quase como se a caminhonete estivesse ouvindo. Como se nem fosse um veículo, mas uma criatura. E soubesse o exato momento em que seu disfarce caiu. Os faróis se acenderam. O motor rugiu e a caminhonete deu um solavanco para frente, vindo direto na nossa direção. Por um momento, tive certeza de que eles iam dar uma de kamikaze contra a parede da frente e nos matar. Mas no último segundo, a caminhonete derrapou em uma curva fechada, passando a centímetros dos blocos de pedra do estacionamento. O homem camuflado soltou um grito de guerra insano e arremessou algo na porta da frente. Antes que eu pudesse ver o que era, aquilo já tinha colidido e explodido em uma névoa vermelha, transformando a porta em outra teia de vidro estilhaçado. Com um uivo louco do homem na traseira da caminhonete, o veículo saiu em disparada. Eu fiquei parado esperando para ver se aconteceria de novo. Depois de 10 segundos, Jerry caminhou até a porta, empurrou-a e pulou para trás enquanto a cortina de fragmentos de vidro estilhaçado desabava no chão. Parte caiu para dentro, mas a maioria ficou presa na poça de sangue e vísceras no concreto, logo do lado de fora da porta da frente. O que é isso? Eu perguntei. Parecia uma cabeça decepada. Ele respondeu com uma casualidade exagerada. O quê? Tudo bem, eu tenho quase certeza de que isso é uma cabeça de cervo. Como assim, tudo bem? Eu cheguei um pouco mais perto, tomando cuidado para ficar longe dos cacos de vidros. Daqui, eu conseguia ver que o Jerry estava certo. Era a cabeça de um cervo jovem com 2 calombos de chifres. Um buttonbuck. Para vocês que não estão familiarizados com o passatempo principal da minha cidade, permitam-me explicar. Buttonbucks são cervos jovens. Um passo acima de um filhote e um abaixo de um espigão. Por aqui, matar um desses é extremamente mal visto. Seria como bater na esposa em quase qualquer outro lugar. Na maioria das vezes, se um caçador mata um por engano, achando que é uma fêmea, eles o deixam na floresta onde caiu. Esses cervos são considerados má sorte, animais descartáveis. Alguém aparentemente encontrou um uso melhor para esse. E quem quer que tenha sido, teve o trabalho de pregar um envelope no crânio do animal, bem entre os olhos. Jerry se agachou, pegou o envelope preso ao projétil improvisado e o puxou com um estalo nojento. Cara, não toca nisso.
Pode ser evidência. Tarde demais. Ele disse, abrindo o papel encharcado de vermelho e tirando o bilhete enfiado lá dentro. Ele desdobrou a página interna, leu e depois a estendeu para mim. Bom, pensei, ele já adulterou a coisa. O que é mais um conjunto de impressões digitais? Eu peguei a página e li o que alguém tinha escrito com uma letra marrom desleixada, grande o suficiente para preencher a folha inteira. Uma mensagem enigmática, apenas 2 palavras. Seu próximo? O que isso significa? Perguntei. Jerry deu de ombros e respondeu, sei lá, onde é que tá o resto da mensagem? Ele olhou ao redor da cabeça do cervo, mas não encontrou nada. Não sei, é só o que diz. Eu virei o papel, mas não havia nada no verso. O que eles estavam tentando dizer? Meu próximo o quê? Você acha que era pra ter outra página ou algo assim? Jerry acendeu um cigarro e disse, quem sabe? Esses caras são idiotas. O que você fez pra irritar o poderoso chefão caipira? Eu tirei um momento rápido para comparar a caligrafia com a da foto na minha carteira. De novo, não batia. Provavelmente era melhor assim. A gente precisa ligar para O'Brien e depois limpar essa bagunça. Se algum cliente aparecer, a gente não vai conseguir. Congelei no meio da frase. O quê? Ele perguntou. Pra onde foi a cabeça? Não tava mais lá. A única coisa no chão lá fora era uma poça de vidro e sangue e um rastro borrado levando para o lado. Sei que já vi coisas estranhas na minha carreira. Já presenciei mais do que algumas mortes forjadas. Mas se eu estivesse prestes a ver aquela cabeça de cervo saindo correndo sem nada além da língua, eu estava pronto para pedir as contas e dar o fora dali de vez. Eu saí pela nova abertura na porta e segui o rastro de sangue até ver o guaxinim cheio de cicatrizes, segurando a cabeça do cervo pelas orelhas e arrastando-a para a cobertura densa da linha das árvores. Ei! Eu gritei. Ele parou e olhou para trás com olhos vermelhos sangue e um sorriso febril. Assim que dei mais um passo à frente, aquele filho da mãe levantou a cabeça, piscou para mim e desapareceu no matagal. Eu fiquei no trabalho até o reparador de vidro chegar, por volta do meio-dia do dia seguinte. Ele me deu um amigável, opa Jack, quais foram dessa vez? Apontei para a janela, para a geladeira de bebidas e para a porta da frente e o deixei trabalhando. Assim que O'Brien apareceu para me dar uma carona para casa, eu fui até o armário de suprimentos e acordei o Jerry. Ele caiu da rede, aterrissou em uma pilha de latas vazias e perguntou, onde é que eu tô? Que dia é hoje? Aí, é tua vez de cuidar da loja. Veste uma camisa. Eu te vejo em 9 horas. Valeu? 10 minutos depois, eu estava de volta em casa. Esvaziei minha mochila e a reabasteci com alguns livros que ainda não tinha lido e outros 2 que eu não me importaria de ler de novo. Depois, fui me limpar. Após um banho rápido, fiz alguns ovos. Escolhi uma graphic novel sobre um polvo justiceiro. Cocei a pele sob o gesso com um cabide de arame por 30 minutos e então me sentei no sofá e comecei a ler. Era assim que eu planejava passar o tempo até meu turno começar naquela noite. Eu sei como isso soa. Lá estava eu com todo esse tempo extra, sabendo que meus dias nessa terra estavam contados e não fazendo nada de produtivo. Mas o que exatamente eu deveria fazer? Eu não tinha nenhuma habilidade digna de nota. Eu não ia usar minhas horas de vigília resolvendo a fome no mundo ou ajudando a NASA a chegar em Marte. Eu não ia deixar um impacto cultural. O único instrumento que eu sabia tocar era a flauta doce. E eu nem lembrava onde a tinha deixado. A verdade era que o valor do meu legado só seria medido após a dissecação do meu cérebro e do meu diário, quando eu finalmente terminasse de encher ambos com bobagens. Eu estava destinado a ser esquecido, mas, no fim das contas, não estamos todos? Em uma escala de tempo cósmica, qual é a diferença entre ser pranteado por 1 minuto ou por uma eternidade? Daqui a 5 bilhões de anos, a Terra terá sumido. Se a humanidade conseguir escapar de alguma forma, ela não carregará nenhuma memória de mim. Ninguém vai guardar rancor porque Jack Townsend não fez mais nada com seu tempo livre. Digo, não é como se eu fosse acabar sendo o único responsável por uma série de eventos que, eventualmente, invocariam uma divindade da dor onipotente ao nosso mundo para escravizar e torturar a humanidade pelo resto da eternidade.
Digo, isso seria absolutamente loucura, e quem poderia me culpar por não prever algo assim chegando? Eu coloquei o livro no colo e encarei o computador em cima da mesa de centro. Já fazia um tempo que o podcast tinha sumido da internet sem aviso. Eu nunca entendi exatamente o que aconteceu. Certa manhã eu fui atualizar o podcast e ele simplesmente não estava mais lá. Algumas horas de busca levariam qualquer pessoa normal a concluir que o podcast nunca existiu, para começo de conversa. Muito parecido com a morte de Nelson Mandela nos anos 80. O podcast era apenas uma daquelas coisas que grupos isolados na internet juravam que lembravam, mas todas as evidências apontavam o contrário. Parte de mim se sentia aliviada, parte de mim estava irritada. Parte de mim se perguntava se seria uma péssima ideia tentar começar o podcast tudo de novo. Houve uma batida forte na porta da frente. Isso era alarmante. Não apenas porque eu não estava esperando companhia e não recebia visitas há anos. Isso era alarmante porque o padrão de 5 batidas veio no ritmo familiar de shave and haircut. Prendi a respiração e torci para que o som das batidas no meu coração não fosse alto o suficiente para denunciar minha presença. Bem quando comecei a achar que podia ter imaginado, as batidas vieram de novo. Um pouco mais altas, mas seguindo o mesmo padrão. Toque, 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 toque. Shave and haircut. Eu procurei ao meu redor por qualquer tipo de arma. Então, estiquei o braço e peguei o cabide de arame retorcido. Quem diabos poderia ser? A O'Brien não bate assim. O Spencer nem bate. Nossa cidade não tem mormons ou testemunhas de Jeová. Vendedores ambulantes levam um tiro ou são expulsos da cidade muito antes de chegarem por esses lados. Então, quem tá batendo inesperadamente na minha porta? Jack, você tá aí, amigão? Ah, meu Deus. É pior do que eu pensava. Calvin Ambrose. Eu admito que já fiz coisas muito estúpidas na vida. Já brinquei com forças que não entendia mais de uma vez. Já desafiei o destino. Deixei um casal da meia-idade me convencer a tomar ácido e visitar um mundo de alienígenas e hipopótamos. Joguei uma arma carregada em um psicopata recém-reanimado. Mas eu nunca fiz nada tão estúpido quanto isso. Minha angústia existencial, curiosidade, confiança equivocada de que minha casa poderia me manter seguro, irritação e o desejo de mandar o homem sinistro ir embora, tudo se juntou em uma tempestade perfeita. Antes que eu percebesse, os ventos tinham me levado até a porta da frente, onde girei as trancas e abri apenas uma fresta para ver a testa pálida, o sorriso largo e o olhar vago de Calvin. Aí tu não entende o que é espaço pessoal, Ambrose? Ei, amigão! Ele cantarolou. Eu sabia que você tava aí. Dava pra ouvir você se mexendo. A risada que se seguiu fez pouco para aliviar meu receio. 100 respostas possíveis travaram um Battle Royale na minha mente. Vai embora! Que diabos você tá fazendo aqui? Com licença, você tá perdido? Eu vou chamar a polícia. Você tem mais algum pedido? Acabei optando pela pergunta relativamente contida. O que tu tá fazendo aqui, hein? Ele disse. Eu só senti que era hora de... Eu e você temos uma reunião de gerentes. Assim, poderíamos discutir algumas das coisas que estão acontecendo no trabalho. Você se importa se eu entrar? Ele empurrou a porta sem esperar permissão. Felizmente, ela só se moveu uns 2 centímetros antes que a folga da corrente da porta acabasse. Reflexivamente, dei um passo para trás. Na verdade, agora não é uma boa hora. Qual é, Jack? Eu trouxe umas asinhas de frango. Achei que podíamos curtir um pouco e trocar umas ideias sobre o futuro do negócio. Do que você tá falando? Ele espremeu a mão e o braço pela fresta da porta e balançou uma caixa de frango de fast food na minha direção. Asinhas de frango chamam por você. Asinhas de frango estão chamando o seu nome. Vamos, me deixa entrar logo. Com o braço ainda pela fresta, ele enfiou os dedos longos e magros da outra mão e os enganchou na corrente. Essa é uma boa medida de segurança. 3 trancas e uma corrente de segurança. Eu sabia que você era esperto, Jack. Caras como eu e você nunca estão seguros demais, né? Eu estava com medo demais para conseguir ficar bravo. Agora tudo que eu queria era que ele fosse embora, para que eu pudesse passar desinfetante em cada lugar que ele tocou. Calvin, essa realmente não é uma boa hora, cara. Por favor. Ele puxou os membros de volta pela porta. Depois, enfiou o rosto pela fresta estreita como se estivesse tentando se espremer para passar. Seu nariz
queixo e os 2 sinais peludos estavam todos dentro da minha casa agora. Seus olhos percorriam minha sala de estar. Nossa, você tem um lugar muito legal aqui. Me lembra a minha casa. Você e eu temos muito em comum, sabia? Ei, eu queria falar com você sobre o que eu disse mais cedo quando eu estava sangrando. Quero que saiba que eu não sou racista nem nada do tipo. Na verdade, o meu primo tá namorando um judeu. Calvin, eu preciso que você vá embora. Por quê? Ele parecia magoado, quase irritado. Tentei uma abordagem diferente. Eu tenho companhia aqui agora, se é que você me entende, né? Ele disse. Seus lábios se curvaram em um sorriso malicioso. Entendi, seu danado. Bom, eu não vou interromper. É muito importante que jovens como você aproveitem tudo o que a vida tem a oferecer. Aqui, pega isso. A cabeça dele se retraiu do espaço e o braço voltou a aparecer, me oferecendo a caixa de frango. Assim que eu a peguei, sua mão fez um sinal de joinha, depois um de beleza. Ele tirou a mão e eu fui empurrar a porta para fechar. Mas ele não se moveu. Foi quando percebi que ele estava encostado nela pelo outro lado. Obrigado, eu disse nervosamente. Ei, eu vou lá esperar no meu carro, tá bom? Assim que ela finalmente for embora, podemos ter nossa reunião. Mas me avisa se precisar que eu faça algo para tirar ela do seu pé, tá? Eu sei como as mulheres podem ser grudentas. Ele vai esperar no carro dele? Na verdade, eu disse, é melhor você ir pra casa, sabe? Eu acho que ela vai passar a noite aqui. Calvin disse com uma risadinha furtiva. Seu cachorro! Seu danado cachorrão! Legal, bom trabalho. Ele colocou a mão aberta de volta pela fresta para que eu desse um high five. Lamentavelmente dei a ele o que ele queria, porque não consegui pensar em um jeito melhor de fazê-lo ir embora. A palma da mão dele estava extra suada, como se ele estivesse acabado de lavar as mãos com manteiga. Tudo bem, Jack, eu vou dar o fora daqui. Me liga quando ela tiver ido embora para podermos conversar, beleza? Beleza, cara. Você ainda tem o número do meu celular, né? Tenho. Quer que eu te passe de novo agora, só pra garantir? Não, eu tenho ele aqui. Certo, me liga. Boa sorte. Mais uma coisa. Ele enfiou a mão pela porta uma última vez para me entregar algo. Se eu tivesse visto o que era antes de pegar, não teria aceitado. Só por precaução. Eu sei que você é um cara esperto, mas lembre-se de continuar esperto mesmo quando estiver distraído. Vá por mim. Eu já vivi muita coisa, beleza? Divirtam-se, garotada. Ele finalmente se afastou da porta e foi rindo de volta para o seu Mercedes. Eu fechei a porta, girei as trancas e fui para a cozinha, onde joguei fora a comida e o preservativo embalado em plástico que o Calvin tinha acabado de me dar. Depois disso, eu fui tomar um banho quente com muito sabão. Mas não importava o quanto eu me esfregasse, eu ainda me sentia sujo. E pra você que tá curtindo aqui a segunda temporada do Posto de Gasolina, saiba que já finalizamos a segunda temporada com 22 episódios, somente para apoiadores, já contando com mais de 10 horas antecipadas de história no total. Com no mínimo R$5 você já consegue ter acesso antecipado ao Posto de Gasolina, o jogo da esquerda e direita e várias outras histórias aqui do podcast exclusivo, que se você não conhece tá aqui embaixo do EP, na aba nesse episódio, e também tem link na descrição. Para quem prefere pesquisar, o nome é Dark Jack Histórias Exclusivas. O único jeito de ter acesso é apoiando no Apoia-se, link na descrição. apoia.se/darkjack. E muito obrigado a você que já apoia esse podcast. É graças a cada um de vocês que esse podcast ainda continua existindo. E lembrando que se você quiser ficar por dentro de todas as notificações aqui do podcast, além do sininho, temos um canal oficial no WhatsApp que deixa você por dentro de todo e qualquer episódio que sair. Tem também o canal oficial de CyberGods para você ficar por dentro de tudo. Os links estão na descrição. Se ainda não deixou, deixa aí suas estrelinhas, um comentário, segue o podcast, tudo isso também é uma ótima forma de apoiar. Muito obrigado por acompanhar até aqui e até o próximo episódio.